Olá pessoal, bem-vindos ao nosso terceiro episódio de YaliCast. YaliCast é um podcast que seu objetivo é falar e trazer mais informações sobre o programa YALI, Young African Leaders Initiative, e também inspira outros jovens a participar desse programa. Show Intensivo, que é um programa de bolsas e intercâmbio nos Estados Unidos, que começa em 2010. Meu nome é Ivan Santos. Por acaso não tive a oportunidade de participar na primeira edição, em 2010. Depois ele teve uma paragem, e bem retoma em 2014. Na 2016, programa que era conhecido como Programa do Presidente Barack Obama na altura, bem muda de nome para Mandela Fellowship, YALI, onde que já participa desde a primeira edição, já participa cerca de 40 jovens líderes cabo-verdianos e também outras nacionalidades africanas. Mas mais do que passa informação, passa um bocadinho de experiência, e hoje no episódio não tem Vladimir Rodrigues, mais conhecido por Vadu, e não tem Nídia, para me contar um bocadinho dessa experiência, que era um deles para ir na épocas diferentes. Vadu recém-chegado, e Nídia para ir na 2016. Bem-vindo a YaliCast. Não começava, acima não começa sempre nós YaliCast, para a pergunta: quem são os nossos convidados de hoje? Quem que é Nídia? Quem que é Vadu? Quem que está começando? Essa vai ser bola, não? Justamente. Como me é considerado Baby Yali, então passa para mais experiente e depois para paisãos. Quem é Satobino? Quem é Nídia Tavares? Bom, um tipo, timeline. é Nídia. Ainda costumo falar minha nome único, assim como a minha pessoa, assim como todo mundo. Nós é marcado para nossa singularidade como pessoa. Então, é mãe de 2 filhos, um menino e um rapaz. E está nessa andança ali de associativismo e de cidadania, digamos assim, desde praticamente adolescentes. A minha vontade de servir, minha vontade de hoje a minha comunidade melhor, minha vontade de hoje a Cabo Verde pequenote, mas expandir para o mundo. Então está projetando na mim. Um bocadinho de pequenote, mas gosta de uma hora que está dentro de uma panela pressão que você está assim, com vontade de fazer mais. Então desde adolescente teve essa inquietação de fazer mais, de contribuir um bocado com aquilo que sabia e aquilo que não sabia também na altura, compreende? De parte de quem estava sempre em convivência, qual pode retribuir um dia. Então foi nesse sentido ali que desde a adolescência eu participava de centro de juventude. Na altura era centro de informação e aconselhamento para a juventude. A hora que deve ser pensar uma beijo, mas pronto, é beijo mesmo. Então lá tive a oportunidade de aprender coisas. Era um programa financiado para a FNUAP. Então lá, o primeiro contacto que teve com o associativismo, na verdade, foi na Associação de Escoteiros. Então, de lá, cabo para ir SIAG. SIAG teve formação... Você lembra? Então, não veio não teve formação que era para formação para nível de formador. Aos 16 anos, fui líder de primeiro associação, Liga de Associações de Comunidade de Praia. E depois também teve formação também da formação para adolescentes na Santo Antão, que foi de lá que enxintima, essa coisa ali é caçoli, que ele começa. Daqui começa lá que enxintima minha consciência de associação, de retribuição à comunidade. Então, 16. Uau. Mas a gente tinha um background de escutismo. Foi escuteira desde 11 anos, que foi Lobito, aquele grupo mais pequeno aqui dentro do escuteiro. De que escutismo? Grupamento de Vila Nova. Depois caba para abraçar a esse
A equipa nacional. A equipa nacional é a equipa de dirigentes que governa tudo que os outros agrupamentos, junto com Luís Miguel. Eu era secretária de comissário-geral e na altura também tinha 15 anos. Então, bate aprende escola de vida. Para o menino de pobre, que nasce na berço de ouro, tem que construir o berço de ouro. Então, tinha noção, minha mãe que podia dar a mim toda a condição possível que ainda gostava de tinha. Bom, a minha mãe criou ele só como mãe solteira, então bate, foi pedra nem acabou. Toda oportunidade que houve, tinha candidato. Toda oportunidade que houve, tinha candidato. Bata bem. Houve não bastante. Mas que assim que teve, foi os sims. Então, para além de ser mãe e digas em percurso que já fala ali a nível... Só na timeline. 16 anos, vou até ganhar aquele consciência. Sim. Vou fazer o ensino secundário ali na praia. Vou fazer ensino secundário tudo na praia e começo em ensino universitário também na Cabo Verde. Antes de ensino universitário, o primeiro intercâmbio que teve foi na Liceu Domingos Ramos. Foi para os Estados Unidos. Era para East Providence High School. Um homem na Liceu. Só de ver meninos que falam inglês. A mim pensavam em falar inglês na altura. E que tem boa nota. E participa de um intercâmbio na East Providence High School. Isso na que ano? Isso na 2000. 2000. Ok. 2000. Então, só depois volta a tempo. Não pode enquadrar. Então, bem na professora que sabia, mas estava em cargo de programa, para mais ler que ela visou na sala. Falei, professor, tem esse programa que você está pedindo que eu falei, yes. Eu falei, então é mim. Mas assim, do nada. Que ela também foi marcante para mim, para modo de lá quem toma consciência, mim é um risk taker. Modo de que ele idade lá, podia ouvir um estrondo não, e que era para uma mera convencida. Mas acho que os requisitos que você está pedindo, eu vou dar comigo, então bem, com tudo à vontade. E me eu falei, yes, why not? Então, meu nome, acaba para aquele programa, era patrocinado por Patrick Kennedy, que era senador na altura. Nós, meninos de Liceu Domingos Ramos e de Chara Santo Antônio, Escola Técnica, assim, Castanheiro. Boa, era de escola técnica? Não, minha era de Domingos Ramos, sim. Mas era que os dois liceus que escolheram para o programa, por que razão não sei. Na altura também que tinha. Sim. Liceu era 3. Domingos Ramos, tinha várzea também. Sim, era sim. Asa Branca. Já tinha Asa Branca, sim. Então, canto que bem é tipo uma janela que abre para mostrar possibilidades que está atento nele para o futuro. Foi um intercâmbio intenso, bem cheio de vontade. 16 anos foi ano que despoleta tudo na minha vida praticamente para conduzir para o processo e para o percurso que tem hoje. Depois eu comecei a minha universidade ali na Cabo Verde, trabalhando, onde eu trabalhava na Bornefonden, fazia a tradução na Bornefonden, lá está. Bornefonden contratam para um trabalho através de SIAS, para Santo Antão, para fazer educação de pares, adolescentes com adolescentes, da forma adolescentes. Então, teve atrevimento de dar esse relatório, tudo em inglês. Inglês imperfeito, mas não. Bornefonden é uma instituição dinamarquesa. Me conhece colegas que não falam, não dá nem inglês. Quando que não faz relatório, que não entrega. E, curiosamente, um que minha colega, um que se não baba na intercâmbio para os Estados Unidos junto na Liceu. Então, não vem no relatório na inglês. Eles convidaram para trabalhar com na tradução. Aí, depois de lá, fazer uns 2 aninhos de trabalho para isso, inicialmente, eu queria fazer a pilotagem. Mãe que tinha condições já me deu de bolsa, candidata 3 anos. É filha única? Não é 4, mas me que é mais grande. Candidata 3 anos e depois para DEF que Flames que terá bolsa para pilotagem. Me comédia direito, mas nunca mas para mais. Aí e também claro, nunca fazia aquele curso, mas resolvi não.
sei que aquele nunca se fazia nenhum. Aquele cabeça de adolescente na altura. Mas depois acaba para consciencializar mim, depois de já estar de trabalho, eu comecei a universidade, ali na UniCV, e como não podia deixar de ser, eu fazia estudos de inglês. Mas antes, eu fazia um ano de educação de infância. Mas chegou uma altura que em satura, eu falei, não, nunca pode ficar sem estudo. Bom, gosta de tudo aquilo que é acadêmico. Fazia educação de infância por influência de minha mãe, que era professora na altura. Mas termina um ano, nunca senti que aquele curso foi desafio para mim, nunca se senti dentro de minha notas, tudo alto, mas nunca se preencher para mim. Então, acaba para desistir bem para inglês. Eu fazia inglês lá na UniCV e dentro de UniCV apareceu uma outra oportunidade para mais um intercâmbio. Na altura, para Bridgewater State College. Então, fazia um complemento de licenciatura praticamente na Bridgewater, onde teve cadeiras que têm a ver com jornalismo, que têm a ver com escrita criativa, e mais voltado para ensino, mas dentro daquela área de literatura americana. Teve uns X cadeiras interessantes na Bridgewater. Mais uma vez, está preparando para oportunidades que podiam aparecer para o futuro. Então, bem, o meu objetivo nunca foi ficar lá. Eu aproveita e bem trazer de volta. Sempre give back. Bem, continuo no meu trabalho. Aliás, nunca continuo na Bornefona. Bem, só para ter uma noção, quanto que parece aquela oportunidade de intercâmbio, me pedi licença de trabalho. Eu tinha 7 anos de trabalho com isso. Nunca pude desprender de boa para aquele tempo ali, eu foquei tranquilo. De tarde, eu levo essas cartas, eu faço um café ali mais, não creio aí. Sim. bem, canto que bem esse chamam para tornar trabalho com isso. Obrigada, mas creio outras oportunidades. Bem, para essa oportunidade para trabalhar num multinacional de Coca-Cola, ali na Cabo Verde. Um abraço aquele projeto, trabalho com eles durante 10 anos. E durante aqueles 10 anos, teve um percurso, desde passa para finanças, passa para trade marketing, passa para a área de saúde ocupacional e proteção do meio ambiente. Depois, torna regressa para a direção de marketing, como diretora de marketing e relações públicas. Então, começa desde base, ganha um conhecimento holístico, digamos assim, da empresa toda, para conseguir aquela posição de direção. Depois de esse multinacional, acaba para bem ganhar uma outra experiência, que é na uma outra área completamente diferente, que é a economia digital. Bem, recebe um convite que é para ficar diretora de Makeba, que é aquele aplicativo de transferências e pagamento através de telemóvel. Makeba, infelizmente, teve falta de tração em termos de investimento logo no tempo de Covid, então o programa está um bocadinho parado. E nesse momento ele está com outra oportunidade que já apareceu um convite que ainda se pondera. Mas tudo isso para falar, meu percurso é aquilo que foi, para desde menino teve consciência de limitação de minha mãe na proporcionar aquilo que podia proporcionar para mim. Corre atrás. Tinha assim, a única coisa que casqueta comigo é estura. Eu tenho que estura. Estura por alguém. Que não tem nada para uma escola. Escola agora. Então, ainda estudava e tinha gosto na estudava. Então, cada vez que vai fora, naqueles tipos de intercâmbio, lá em cima que dá mais razão para continuar a estudar com a fim que você está estudando. E para me ter ainda, não sinto a minha essência é tomar risco. Corre para tomar risco, se você risca, você te alcança. Então, a vida sempre preparando para pôr na posição onde que se põe. Às vezes, não está falando, mas como é que você toma essa formação? A formação não tem nada a ver. Então, depois de trabalhar naquele multinacional, ele entende. Tinha formações que tomava na minha adolescência que
parte. Sim. Então, é isso. Minha percurso é isso. É um misto de tomar riscos, de ter a consciência daquilo que somos e aquilo que queremos ser. Riscos que vale a pena. Riscos, a hora que você está tomando, nunca porque se vale a pena. É risco. É risco. Mas depois de botar mal, sempre valerá a pena. Nem sempre para aprender coisa que você devia fazer ou que você devia repetir. Sim. Acho que vou falar uma coisa bonita assim ali. Boot timeline. Quem que vai do? Ouch. Toda vez que me fazer aquela pergunta ali, está um banho no coração. Você muito fazer algo por algumas vezes. Está um banho no coração bom. Podemos pôr bem pensa. Gosto de entrar filosoficamente. Vamos lá. Quem que vai do? Pena Chada. Vadu é um jovem, hoje ainda considero em minha cabeça como artista visual, mas nem sempre que foi. É um jovem lá de Chad, de Brasil, onde cria a meu filho de uma mãe solteira também, que batalha para dar tudo que ele tem hoje. Meu neto de um avô pode falar solteiro também pode andanças de Cabo Verde que batalha na bem de doce para educar seus filhos e educar seus netos e educar bisnetos a meu reflexo de minha sociedade da reflexo sociedade para mal dizer para mal de onde que vem molda quem que me é é um jovem risk-taker também, aventureiro, por nato. Então, vou é um combinar de tudo que ela agora também fazer uma viagem de timeline. Xanjidou, talvez que Deus pergunta. Foi bem um aventureiro e foi hoje para considerar a cabeça um artista visual. Onde que as duas tinha um momento onde que percebe uma boa considera a cabeça um aventureiro, onde que eu percebe onde que se encontra, né? Onde que o artista visual começa e hoje eu percebo que considera ele quer dizer me teve um começo e hoje eu ciente disso e um aventureiro onde que eu começo a perceber que hoje eu considero é aquela coisa da FAO. Então, a mim como artista visual desde menino me empreende desenha de mim para mim Shinta e pega na caderno sempre foi uma pessoa me costuma falar me introvertido. Só está sendo mais extrovertido, mas meteu dentro da minha cabeça, pessoal. Então, desde menino, como família que tinha condições, ainda tentava fazer coisas. Me pega num lápis carvão e começa a cópia. Gostava de ler banda desenhada, então começa a cópia aqueles desenhos de banda desenhada, mas nunca gostava de cores. Então, tentava fazer uma moda que ainda fazia para fazer aquele desenho bonito, com base na lápis carvão. De lá começa a aprender, por exemplo, e meteu autodidata. Começa a aprender a fazer sombras com mó, da coisa. Então lembra, primeiro e desenho que eu fazia era desenho de um Simba. Na altura. Rei Leão. Tinha para ir 8, 9 ou 10 anos para lá. Hoje não tem nenhum que aprende desenho com 8 anos, outro com 16 anos. Você entende? De lá e na praia. Na praia, sim, tudo. Me estuda, me cria ali na praia. Então sempre foi um jovem de lá. Na altura também entrava na equipa de basquete. Fazia a formação de teatro e que lá tudo quando foi minha adolescência foi base que ele aprende inglês começa a autodidata em minha cabeça na inglês com maltas que viaja tinha sonho de viajar e como família que tinha possibilidade então tentava beber com minhas colegas aprendi inglês com minhas colegas que viajam, ainda tentava, mas que número tal está falado, mas que palavra tal, começa e pega num dicionário, começa a ler dicionário, palavra para palavra, aprende. Na altura também, tinha um grande amigo de meu que viaja para a França, então, trivimento, na adolescência, tive uns primos que vêm visitar
que está a falar francês. Então, Chris aprende, fala e um bocadinho. Foi um desafio para nós. Nunca conseguia comunicar com o companheiro. Então, que lá, bata a grega. Simão fala, bata a grega. Aprende inglês, está a falar com aquele amigo no atrevimento, fala só francês, bata aprende. Então, bata ganha e língua, e bata ganha e saberes de desenho, ler. Então, leva teu livro, traduzia teu e músicas. Que lá, em adolescência sempre foi procura, tenta fazer e escola. Então, lembra, na altura, eu queria, com 17 anos, na altura que eu estava em 10º ano, se não me engano, eu escolhi que também queria fazer artes. A única escola que tinha artes era ou na escola técnica ou no liceu de praia. Eu falo com minha mãe foi nem contenta. não, pastora na praia, artes, nem contenta. Nunca pagou a escola, então não tive um choque grande. Para mim, queria ser um artista, ainda falava, mas um dia tem que ganhar um Oscar. Tinha que ser Denzel Washington. Então, que ela não queria viajar, não queria fazer tudo que ela. Minha mãe falou, não, nunca pari filho para ser artista. Então sempre tinha aquela noção de arte, mas limitado. Limitado, nunca pode ir nada. Aquele que não pode ir é escola, mas tem que estudar. Uma escola séria. Exatamente. Exatamente. Então, com 17 anos, um candidato e estudar fora, na Portugal. É engraçado como a mim te considera em minha cabeça disléxico, para tipo, sempre tive dificuldades em termos de escrita mesmo, até hoje. Confundi S com Z, põe acento, vírgula, tudo aquilo lá. Mas sempre fui atrevido. E que lá que ajudam naquele processo. Bastura, com 17 anos na Portugal, na Madeira, minha média era 12. Mas da costuma fazer aquele pontário de atrevimento com sorte. Minha candidata, a primeira candidatura que eu fazia com bastura fora, parece vaga. Bem. Minha mãe, na altura, emigrava para a América, mas foi que tinha condições para ir à minha escola, mas tenta de ser melhor e forma ajudam. Então, ele emigra para a América e ele que paga a minha escola. Estuda engenharia informática. Lá está, na escolha de caminho de... Na verdade, eu queria fazer arquitetura, mas como que tinha possibilidade... Você, aqui nós, está chamando uma coisa que não tem interessante na Cabo Verde, é dizer, aqui tem para um lado, tem para aquele outro. Yeah. Tem que dar, de alguma forma. E acho que lá é aquela coisa de resiliência que não tem, que independentemente de... Como não tem poucas oportunidades, não está jogando onde está. Nunca sabia onde era Madeira, mas não tem uma coragem incrível. Não fala, sabe? Nunca sabia onde era. Jambei. Em Bastura, na Madeira, lá, começa também a desenvolver mais aquela capacidade de língua, aquela capacidade de interação com pessoas. Bastura informática, desenvolve aquela capacidade de análise. Coisas como informático, projetos. E durante aquele processo, desafios batem bem. E batata começa a coisa, passa mal durante a escola. Me lembro, primeiro ano que me bastura e choram, foi a mãe sabia caminho. Mas que as coisas também acabam e solidificou a base. Vive um período onde sabe ilegal. E na Portugal tive 2 anos ilegal, mas quando aquele processo de legalidade foi um processo interessante. Bom, eu queria sair, nunca podia. Quando eu abri a asa, pensei em capar. Isso foi em 2012, eu abri a asa para apareceu uma oportunidade para fazer intercâmbio. Ao contrário de que parece nota, check, que ele a mim, não te lembra, meu amigo ligam na Sana Verão, e falou assim, e já apareceu uma oportunidade para ir para o Brasil fazer 6 meses de intercâmbio. Foi, mãe, eu falei assim, e já apareceu 2 vagas, se você quiser, não está bem. Eu falei, ok. Eu falei, ok, então aqui esse semestre começa, não está a falar com a senhora, não está falando, não crê. Mas era 2 estudantes que desistiram. Eu falei, é uma oportunidade. Aquela oportunidade abriu janela para volta para a legalidade.
para modo eram questões técnicos que Sim. quem sabe é legal de Sei. escola. Então, é questão de rendimento, tudo que ela. Então, que ela acaba e ganha residência outra vez. E bastura no Brasil, que ela começa a dar uma série para viagem. Começa a dar uma série, quer dizer, a gente tinha série para viagem, mas começa a abrir um mundo para ir mexer na costa para viagem. Dentro do Brasil, começa a sair para. Era 6 meses, começa a sair para estado ali, estado lá, com os para mexer na costa. Que até dinheiro, ok. Aquele que ele não está a fazer gestão. Depois, em volta do Brasil, série, prende uma coisa que é interessante, o poder que o intercâmbio está dando, principalmente para nós que tem dinheiro. Que coisa é oportunidade de sair, oportunidade de prender, oportunidade de conviver com outros alguém. Então, mídia, entra na universidade, é uma forma de ganhar rendimento mesmo, para reduzir aqueles custos de minha mãe. Da candidatar para intercâmbio. Vamos fazer 3 intercâmbios. Naquela brincadeira ali, vamos fazer 3 intercâmbios. Vamos fazer um para o Brasil, volta, termina a escola. Vamos fazer mais um para a Eslovénia, onde compra, lá já começava a interesse para a fotografia aqui, para chegar lá. Mas, e com aquele dinheiro de intercâmbio, eu consigo comprar câmera, eu consigo começar a desenvolver minha capacidade, viaja e cria com o ministro uma volta. Estou uma candidata para mais um intercâmbio na Eslovénia, justamente para aquela parte, já conseguir reduzir e responsabilidades de minha mãe e conseguir ganhar bem os próprios fundos para bater e viaja, e investe na fotografia. Pronto. Para falar sobre fotografia, meu interesse para fotografia começa justamente durante o processo de ir ao Brasil. Descobri fotografia com 23, 24 anos, num jantar entre amigos, mas me apaixona perdidamente, que era o último ano de curso, mas sabia mais informática, sabia terminar bem, para modo um esforço que minha mãe faz para dar o prêmio, mas nunca me atassia aquela carreira lá. Nunca, como quem diz, não sabia mais fotografia aquele que queria. E a América só em cima foi o risk taker, então eu falei, ok. Se você seguir carreira fotográfica, der no que der. Então, por isso que me falou, bata pega essa oportunidade para investir na fotografia. E pronto, que ela bata abrir porta, bata abrir conhecimentos, vamos fazer estágios ali na Cabo Verde, na Portugal. E se me falou, a hora que você tem capacidade financeira, você joga caminhos. E que ela que bata job, tem que chegar a uma altura onde, pronto, na 2016, passa por um processo pesado, que é um processo de depressão, um processo onde acaba para descobrir minha cabeça ao todo e saber, conhecendo minha cabeça, conhecendo meu valor, eu falei assim, ok, nessa siga carreira fotográfica e começa a investir mais. Começa e de lá vem para a oportunidade de trabalho como fotógrafo profissional, onde desenvolve e até chega goste que aquele processo que está nele é um processo de descobrimento. E não está falando, só um processo de descobrimento. Pronto, é aquela que é hoje não tem 12 risk takers com nós. Nos está a gente chama por uma capacidade, né, de ser um risk taker, de ser uma pessoa que está assumindo riscos. Voltando para depois que já não conhece os percursos um bocadinho, como que ali surge para nós? Pergunta que sempre nos fazem, né? Como que já nos conheceva, nos ouviu falar, alguém que falou bem, como que foi um bocadinho desse processo, como que foi o processo de candidatura, um bocadinho como que foi esse. Foi para uma área um risk taker, foi um bocadinho também, tá acreditando assim, né? E sim, para mim ali surge num domingo, de tarde de costa, riba de... Nunca te esqueci para morrer. Sabe que esse domingo que tem nada para fazer, você está scroll redes sociais? Então, sábado de tarde, acaba assim, com o telefone da moto, hoje eu consigo estar nas redes sociais. Hoje aquele
Algoritmo busca. Deve ser. Eu conheceva. Eu só queria. Depois ele andava professor que chegava. Isso. Ele que chega no professor com esse algoritmo que chega nele. Exatamente. Algoritmo mostra que ele é de lá. Está parecendo interessante. Deixa eu ver o que é esse mês. Foi propaganda que apareceu na minha scroll de Facebook. Clica para hoje. É coisa. Se eu vou clicar. Yeah. Clica, depois que link. Apply here. Candidato ali. Clica naquele link candidato. Bate o que você pede. Lá mesmo, bate escreve tudo em essay. Riba cama de taro. Na telemóvel. Olha o luxo. Mas amigo, nunca pensar era uma coisa que depois não estava a continuar. Se perceba longo, você sabe normalmente a hora que te apareceu coisa longa, você fala, depois não está continuando, não está guardando, não está continuando. Quando você clica, ok, finish your application info. Só que ali. Eu falo, não, zero. Nunca põe sentido naquela coisa. Daquele submit. Que tinha mais nada assim. Naquela aplicação que eu fazia, naquela candidatura que eu fazia, era que as pechadas e perguntas que meninos gostam em toda aquela plataforma, mas me apareceu na móvel, naquela oportunidade, que parecia bata fazer tudo em AZC na móvel. Ou foi naquele ano? Desculpa. 2016. Então, candidata na 2015, finais de 2015, sim. Então, estava num período de trabalho onde que eu me estava de algum lufada de ar, vamos botar gente, ok. Janda, e tili. Então fica com aquela sensação, chama que vira dele para mim de um bocadinho mais para lá. Então, foi por isso que aquela publicidade atraiu. Então entra, começa com preencher esse campos, começa com fazer dar resposta para as perguntas que tinha, lá mesmo fazia composição tudo, manda para uma gente tipo, ok, para falar a minha vida, já fala a minha vida, manda, mas eu falei assim, que pode sentir naquela coisa para uma gente muito simples. Mas o percurso que você conta na boca e preparou para aquele momento, para aquela. A mim está sempre com ódio em alguma oportunidade que pode ajudar melhor a nível pessoal ou a nível profissional. E se estiver dentro de âmbito de quem pode fazer, para quem está fazendo. Você que não está fazendo nesse mundo ali. Então, foi aquela sempre que foi que é a abordagem das meninas que gostam. Então, flashão candidata para aquele coisa, não é a coisa que está dando. Mas nós acreditamos que pode sentir nele. Não esquece daquela coisa. Então, acho que acaba por ser o mesmo processo. E porque depois sentido. Foi no domingo também. Não. O ritmo chega na boca. Olha ali, chama for even. A mim tinha o sentido na Yali. Eu concheba. Minha concheba Yali, nunca ouvi da Clara de Yali. Acho que e já concheba. Já tinha noção quando voava, mas lá depois vira a concha um bocadinho mais quando começa como fotógrafo profissional. Naquele ano que começa para trabalhar com o Vani Reis e na altura, então depois ele veio para ali, então não sabe um bocadinho conectado naquela, mas você sabe que esse programa que está aparecendo lá longe que é capaz. Então, se não for, nunca conheço a cabeça como líder. Depois, ainda foi, é interessante, em a história, tudo vai acontecer assim. Olha, puzzle. Para uma coisa, por exemplo, eu trabalho com o Vani Reis, no Brasil. No Brasil, agora, deixa eu dar um parênteses. Antes de Vani Reis trabalhar comigo. Você imagina, tem influência, aquele outro tem influência. Exatamente. Não aprendi com o Fanta. Aquele programa televisivo. Você... Na Brasil não conheci Miriam Livramento. Não cria amizade na Brasil, 2010. Que é a altura que começa a fotografia. Começa a trabalhar com o Vani Reis e lá que começa a minha carreira profissional mesmo. Depois que vai para Portugal, um hotel, eu vou para Yali. Parece uma coisa interessante, mas que apareceu para mim. Depois, 2 anos depois, ok, Miriam veio.
Então sempre fica lá, alerta. Mas Um pop-up. um pop-up, então falando, um dia tem candidata, mas nunca porque está candidata para uma hora, é cá para mim. Uma candidata. E então, o que acontece? Começa trabalho na Ministério da Cultura. Aquela primeira semana que começa trabalho foi que as 2 últimas semanas antes de fecho de candidatura. E começa o primeiro dia de trabalho, Joelson, que vai ali, gosta também, falou assim, e só candidata para ali, e candidatura só basta ficha. E na cabeça foi, why not? Tinha candidata, sempre ainda fã, sabendo candidata, mas nunca tem candidata. Então, como em minha janela, eu estava fichava. Na altura, eu estava a fazer 34 anos, então foi. Se a candidata esse ano, pode nem pensar naquela questão de 35, mas, plus, se a candidata esse ano, nunca estou conseguindo candidato. E é sempre uma coisa que sai, né? Back minha mãe. Hoje é processo, é modo. De lá, bata coisa mais. Só que, e, também, como eu tinha pessoas que não conhecem, então, o que acontece? Bata fala com o Joelson lá, nós em meio trabalho, não está a discutir coisa, ainda fala, e já me preenche um bocadinho, ainda fala, e ainda lembra, chama Miriam, Miriam, você está pensando candidata para Yali. Eu falo, já ganhou. Eu falo, e já ganhou como assim? Eu falo, e te explico uma coisa, o que está extremamente interessante, e hoje ainda fala, malta, show. Eu falo, a boa é Yali para uma botar ser selecionado para Yali. A boa é um jovem líder nato que você está fazendo trabalho. Yali é simplesmente aquele validação, aquele título que você tem. A boa é líder para uma de Yali. A boa é um líder que depois está bem para Yali. Então, minha perspectiva é jogar. Você entende? Então, aquele que dá aquele boost de falar assim, tinha candidato. Agora prepara. Naquelas 2 semanas, preparem a candidatura e justamente com aquela questão de escrita, aquela falta de confiança que tinha em relação à escrita, fala com incrível, uma amiga de meu, que é lá, naqueles dias, que foi uma das mentoras na Yali, de Estados Unidos, não conheci na praia, randomly. É sério. E então, ele, tanto falei, não, Miriam foi, nem quer saber, Miriam foi mentora. Então, se quiserem, pode dar um apoio na candidatura e pode conectar com alguém que está conseguindo ajudar a escrever, a preparar tudo. Então, lá que foi aquele processo. Vamos cantar um submete, já submete, ainda foi, juro, me esqueci completamente com a candidata para Yali. Tanto é que, canto notícia bem, e Sueli, ligamos, falando assim, e Vladimir, eu falei assim, a minha Sueli de Machada marca, jogo buliche eletrônico, bom, não mandou uma coisa para marca e entrevista, mas boca responde. E-mail vai para lixo, para spam, entende? Então, de lá que foi, isso era janeiro, foi, uau! E a entrevista era 2 dias depois ou qualquer coisa, pronto, o processo desenvolve assim. Okay. O processo de candidatura, vamos ali também falar um bocadinho sobre isso e passa informação para quem quiser candidato. Dicas, pequenos tips que nos dava e nos fala um bocadinho dos percursos de pessoas, por exemplo, de pessoas que já bem que sempre fica pop-up, surgiu, há bocado em off nos falava de, tinha pessoas que se identificava também para participar desse programa. Tips pequenos, o processo administrativo burocrático, não acredito também um processo sim, uma bocava também. Mas tem outros tipos de dicas que meninas podia tinha e que você podia passar a vez. Qual que seria? Antes de um X-Man, que eu queria linkar a cabeça, mas então está conhecido e te parece assim. Para mim, primeiro dica é que tem medo de candidata. Yes. Como a diva do falar uma coisa ali que passa para a mente de muitos jovens. Nas oportunidades, ele é para mim. Tem medo, sim. Que ele é só para meninos, que ele... Não tem uma noção, tinha complementando, não tem uma noção, é coisa para copulete, ou é para elite. Aquela que é noção que na Cabo Verde tem. Imagina, amigo, copulete de Vila Nova. Bela de Brasil, sem ter medo, tem esse estigma ali. Sim, por isso, nós tudo que ele ideia que nós temos preconcebido, nós esquece nome se é possível. Nós hoje só para cozer
que aquela oportunidade ali e coisa que essa está trazendo. Exatamente. Ponto final. Esquece o nome do programa, esquece quem é que já consegue, que deixa ser influenciado para a imagem de pessoas que já conseguem ser ali. Mas de cima vai do falar, e ali está escolhe pessoas que realmente têm um percurso de liderança. Boa gente, mas tem um percurso de liderança, acaba ter mero. Candidata. Entra, job sit, você identifica com o programa e candidata. Tem pessoas que às vezes que têm aquela consciência de mora porque não só falar. Às vezes é preciso também no mostrar mas tem aquela consciência. Para mais não tá põe, para mais não tá mide sucesso e liderança que não só falar o cara. Talvez com outros parâmetros. Às vezes é preciso também não dar às vezes exemplo assim, falando de um colega de nós ontem que se vili, Miriam. Ele fala justamente disso. Ele que tinha as consciência que as pessoas, permitir-me falar disso, que você é marido e pode sentar para si, ou é coisa que eu vou fazer na vida, é um líder, nada aquele que é flow também. Alguém põe essa consciência para realmente está fazendo muita coisa, realmente me tem essa capacidade. E nesse momento tenho dois jovens que estão quase na mira, lá de Chada Grande, estão 23 anos. Está acima do muro. A sério, coisa que as meninas já fazem incrível, mas incrível de uau. Mas nós nunca pensamos na candidata para ele. Não tem uns dois meninos na Yali, não está chamando. Ou específico de Yalicast. Não, aquela questão também de nós como sociedade, nós como alunos, não, assim, orgulhado, né? Nós como alunos começa a mostrar pessoas realmente aquela questão de parâmetro, de ser ou ser líder. Vamos dizer, vamos de cima e vamos falar. No caminho de sucesso e líder com base econômico, talvez. Talvez também não tem aquela noção de liderança a nível político, mas liderança social nunca está falando nela. Liderança em termos de comunitário, jovens, tipo, mesmo liderança em termos de, não tem uma palavra que se namora agora, assim, empreendedorismo, mas liderança como empreendedor, como jovem que está luta, labuta, nunca tem. Sendo só um exemplo, em Santa Fábio, na nossa comunidade não tem pessoas que líderes, pessoas que começam também de pastel, licem, mas hoje em dia tem um império. Você entende? Pessoas que começam também de moreia, que hoje em dia tem um negócio que está falando de que as melhores, ou pessoas que começam com um bote, mas hoje em dia tem frotas de barcos que nunca está pondera, nunca te valoriza como sendo líderes. Pessoas moram, por exemplo, sim, e pessoas moram e minha avó minha avó, só está falando minha avó, mas tem N minhas avós na comunidade que está juntar menino para dar comida, ou professores que por exemplo dará explicação para meninos, nunca te consideras como líder, mas se você repara que isso acaba, esta molda a nossa sociedade de forma informal, mas de uma forma que acaba por fazer. E se não faz aquele parâmetro de liderança, já acaba com essa transformação na sociedade. Então é aquela, nós também não começamos a identificar e falar assim, não, é um líder. Ou aquele jovem é um líder, candidata. E se me bufra, que tem medo de candidata, e prepara a boa candidatura para mal e tem muito mais dos que pega e é normal também vou fazer às vezes você tem uma visão tão integrada que você chega a escrever rápido mas não custa nada você chegar num alguém que já foi ali se uma mentira tal que conselho que você dá e eu bem aquela aplicação ali ou aquela escrita ali ou já e mais de 4 mandei coisa para uma coisa me acredita mas pelo menos para aquele que tem aqueles ideais que enconche e que convive com nós é tudo pessoas fixas, nós é tudo pessoas simples, nós é tudo pessoas que acabam para criar aquela questão de dar, que nunca tem problema se chega na nós para falar se olha ajudam com a candidatura. Primeira coisa que ainda falo, claro, sem dúvida. Agora, chega com algo concreto.
objetivo. Como a chega para França, ajudam e mostram qualquer link que está candidata para onde que ela acaba para ser, você está prejudicando a cabeça. Faz o trabalho de casa primeiro, depois algo da chega com objetivos concretos, que não está falando assim, se calhar se melhor aquele texto ali, de aquela forma ali, você consegue passar. Você bem na Ernídia, você fala assim, e não tive dica X, agora te complementa. Você nem acompanha, você pisca ali, você pisca lá, você pisca naquilo, toco da conta, já tem uma candidatura pronto, pelo menos você passa para aquela primeira fase, que é a base de candidatura, depois, você vai naquela parte, entrevista, você prepara a cabeça para melhor, entende? Como conversa também sabe que você está quase por cima de fica, você sabe próprio. Hoje tem canto um Vaduco Ninja, conversa sabe o tempo. Mas agora se você não gostar de deixar passar algumas coisas também, passa a pessoa lá na casa. Que é uma experiência, né? Na verdade também não sei se fala também da experiência e não sabemos se está corre contra o tempo, em alguém poucas palavras, sem poder fazer talvez mais do que um contextualização, porque também fala sobre isso, que é uma experiência se tem um antes e depois, se tem um vadu antes de um vadu depois de se tem um nídia antes de um nídia depois de e coisa que marca tem histórias, mas essa história de bastidores, né? Quando você ouve, você não tem contato com pessoas, com pessoas de nosso continente que estão de perto, mas que não tive que ir num país terceiro, né? Nós que fosse num campo neutro, não absorve tudo isso. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso antes de não ficar. Ok, do Pomba Atlanta, É verdade, também que português bem. Pomba Atlanta, aquela que eu levava. Pomba Atlanta, na Georgia, fica na City, aliás, oh my God, já se mistura as experiências. Fica na Clark Atlanta. Minha ramo era negócios e empreendedorismo, para modo está bem ligado um bocadinho com aquilo que o Vadu tinha falado. Na Cabo Verde, a hora que no Fla Líderes, no da social, tinha a política. E ali que aquela, justamente por isso que tem que as três áreas que vou pôr candidata: negócio e empreendedorismo, liderança cívica e administração pública. Então, é lá onde que você está fazendo diferença. Se você tem alguma dificuldade na identificação para líder, para você pensar, então você resolve problemas e problemas significativos naquelas três áreas ali. É a primeira pergunta que você tem que fazer. Se você responde, mas sim, então é o primeiro passo para o candidato. Mim bem naquela área de negócios e empreendedorismo, apesar de ter background a nível de associativismo, liderança cívica. Então, estando dentro do mundo do negócio, algoritmos, se calhar, escolhem para Atlanta, para mola que fica série de Coca-Cola. Na altura estava na... Estou esperando bem a base de Coca-Cola. Sim. Então, não acaba para estar em contato com grandes multinacionais na sua sede, na CNN. Não esteve dentro da série de CNN, com que os grandes jornalistas de CNN não teve experiências de troca de experiência com esse próprio. Alguns não ficam com contato se eles queriam fazer algo ali na Cabo Verde. Inclusive, sabe aquele programa Inside Africa? Sabe, a ponto de trazer esse para Cabo Verde na altura de um festival que também sabe para frente. Mas acaba por surgir umas questões burocráticas a nível de nós, Cabo Verde, que também é um outro ponto para um outro podcast, se você convida. Muito podcast. Que está bloqueando para a oportunidade que pode parecer, mas pronto, e que ele é um parênteses. Então, dentro de Clark Atlanta, para além de que as instituições que não conhecem de perto esse funcionamento, não acaba também para tem aquele conhecimento, a nível técnico, com grandes professores. Eu teve aulas com professores que foi mentor de Michael Jordan. Imagina, é um senhor que tem vários livros escritos, entre outros, você sai de lá acreditando mais na boa potencialidade como líder. Verdade. Você ser um líder depois que foi selecionado para ali, não. Se me vai falar. É líder, por isso você escolheram.
Agora, a hora que você passa para aquela experiência, você acaba para consolidar. E para mim, foi um divisor de água entre aquele que queria fazer a nível de negócios e a nível de liderança cívica. Para mim, sempre aproveita a minha posição como líder, aproveita num bom sentido para falar que a comunidade mestre e qual que é o objetivo de negócio onde que está para frente, para meter que os dois objetivos para levar para um bom porto. Por isso que não tinha tantas experiências de responsabilidades sociais, projetos de responsabilidades sociais. Mas se você está no negócio que pode prosperar para a comunidade estar lá de baixo. Comunidade tem que prosperar para o negócio poder prosperar. Então, o negócio tem a responsabilidade de fazer a comunidade crescer para poder ter dinheiro para poder comprar negócio. E acho que ela está falta de na Cabo Verde. Desculpa, me cortou a conversa. Acho que ela está falta de na Cabo Verde para uma coisa, para uma de Butacaba, porque tem uma separação grande entre negócios e comunidade que acaba para quebra. Quebra nossa comunidade para uma coisa. Você pensar só no lucro. Sim. Mas aquele give back é uma coisa que você aprende na YALI, na qualquer sim. de que track. Acho que então teve claramente para mim teve sim. Antes e depois. Teve antes e depois foi a partir de ali, modo que está bem da mais e com mais qualidade. Antes tinha esse cultura que as ferramentas. Sim. Então pensa, não gosto, tem que focar mais no lado de associativismo. Antes não priorizava mais business. Então antes que empreende que as ferramentas de business foquei que ele já tem, mas aquela parte de associativismo que tinha 10 executismo acaba para reforçar depois de ali. Então, bem da conta também, mas faltava a mim elementos de dar com qualidade com relação ao associativismo. E ali foi, para mim, aquele sinal que dão de alerta, mas me estava fazendo mais estudos acadêmicos. Acaba para fazer recentemente um mestrado na liderança, nas ciências de inovação, criatividade e liderança. Foi um problema que me identifica lá na Yali. Quer fazer, mantém as debilidades, o que está fazendo. Então, acaba para bem inscrever num outro programa de intercâmbio, que é com o governo de Inglaterra, e foi através de lá que eu fazia minha mestrado, e gosto de um projeto que é voltado para adolescentes. A mim acredita, mas se você empodera adolescentes, se você mostra adolescentes, enquanto é adolescentes, mas pode dar para a sociedade, porque tem que bem empoderar adulto. Não deixa de história de empoderamento de adulto, que não deixa, não continua a fazer. Mas não mostra as das adolescentes lá onde que é capaz de forma. Para um adulto já é tudo criado, não se tem que empoderar. A mim não nada contra, mas se não dá, lá na adolescência, nunca tem necessidade de empoderar. Minha colega Yali fala naquela, tipo, e aquele menino que ignora, aquele menino de rua que ignora, enquanto esse menino é aquele assaltante que sabe assaltar depois. Então, se começa a trabalhar lá naquele menino de rua, se calhar vai ter menos assaltantes. Tem menos trabalho de desintegração. Assaltantes está falando todo aquele outro processo. Acho que eu falo uma coisa importante ali. Teve um antes e depois. Rapidamente. Antes teve após não se descobre. Outra vez, e coisa que eu falo bonito, eu vim para Michigan State University, e vim para na Civic Engagement. Antes, não estou Civic Engagement, mas lá está, o foco que estava lá. Era mais, e meu trabalho era sobre Vadu. Quer dizer que Vadu, por exemplo, meu trabalho positivo West África, quer dizer que Vadu pode mostrar a África de uma forma positiva. Então, aquela que é a visão que eu vai para ali, desenvolver naquele sentido lá. Ainda foi ganhos que tive. Para mim, o maior ganho que tive em relação a Yali é que jambava com a ideia de coisa que cria, mas nunca tinha noção de minha potencialidade.
Então, lá dá um show de aquela potencialidade de consciência pontos fortes, com as coisas que a máquina pode contribuir para a sociedade, a máquina projeto pode e molda maneira e que pessoas estão essas cabeças e molda maneira que a sociedade mesmo está essas cabeças. E que ela que acaba para levar para cozer. Hoje, desenvolve aquele projeto de ser vadu e naquele processo lá de estrutural para nunca pensava depois de se vadu morre ou se acontece alguma coisa com vadu quem é que toma coisa, ou seja, cria um legado em vez de só apenas trabalhar na base de vadu. Então foi e que lá e maior ganho era todo dia acorda e passa um dia inteiro com os jovens que acaba para nós ter só conversas enriquecedoras. Ainda foi, aulas foi interessante, conhecer que os lugares foi interessante, mas que lá é um processo que você consegue fazer sempre, só. Mas acorda todo dia, imagina, acorda todo dia com 25 cabeças, que nós estava tomando um pequeno, simples toma café. Simples toma café, tá dentro com cabeça de uma expansão de coisa. E então que essa semana foi, e depois como é 25, hoje eu posso falar com um comediante, amanhã eu posso falar com um advogado, depois eu posso falar com alguém que está trabalhando na LGBTQ, você entende? Que pessoas que acaba para abrir uma expansão. Então é naquele processo lá que não está falando um negócio. Gosta de naquele processo de gestão pessoal para entender e absorve exatamente. Que usa para entender mais de quem está pode, ok, minha expectativa e tempo e gerigo para conseguir dar o máximo possível. Acho que aquele que é o processo que você não pode. Thank you, maltas. Eu não sei ficha, mas como ela tem um pequeno brincadeira assim, no final. E não sei falar de um programa. E como não sou um programa de inspiração, não se fala também de um processo inspirador. Então, gostaria de saber de nós vamos perguntas rápidas, respostas rápidas. Ok. Vamos que você vem a mim. Não, você vem inspiradores. Respostas rápidas. Então, começa, qualquer alguém pode responder. Um livro que te inspira em nós. Oh, my God. O manuscrito encontrado em Acre. O manuscrito encontrado em autor? Paulo Coelho. Eu ponho no problema ali. Ok, então Jay Shetty, Think Like a Monk. Okay. Jay Shetty, Think Like a Monk. Um líder que te inspira em nós. Barack Obama, né? Barack Obama. Líder, uau. Líder que te inspira em Japão. Amílcar Cabral. Um filme que te inspira em nós. O Resgate do Soldado Ryan. Yep. Amo. Filme que te inspira. Eu Japão não problema. É que preparando. Vou preparar para pensar filme que te inspira. Uau. Bata pensa. Zé que te fazia os levanta de cama todo dia. A mim gosta de dormir. Zé que te põe levanta de cama todo dia é certeza, mas hoje, como adulta, não sei ser. Buta fala se crianças é fruto de manhã, a mim é criança mais. Então, para fruto tem que ter semente. Hoje, em crescer semente que te inspira aquele fruto para amanhã nasce. Então, que ele é a certeza de manquer contribuir para os meninos viver num mundo melhor amanhã. Então, ela manda se coisas que você critica, como alguém está fazendo a mim. Deixa de criticar, eu vou fazer bom. Então, é certeza ali. Não pode ajudar o mundo melhor. Filme que te inspira? Moonlight. Fácil. Coisa que está fazendo levanta é fotografia. Para que é fotografia? Para a partir do momento que descobre a boa essência, qual que é o objetivo de vida? Meu objetivo de vida
quando descobri positivo West África, tipo, cima que encontra em caminho. Então, acorda todo dia e sabe que você trabalha naquela, para mim, é a maior bênção que tem. Me sempre inflava, a partir do momento que acorda, e sabe que você está fazendo aquilo que gosta, da dieta, descansar um pouco, e conseguir chegar no nível nada. Tranquilo. Valeu, pessoal. Foi esse conversa, sabe, que as duas figuras excelentes, com percurso. Outra figura nisso. Né? Duas figuras excelentes, com percurso também enorme. Semana fica tio, coisa para não falar. Temos para outro podcast. Banta agradecer a sua presença. Foi sim mais um YaliCast. E canhos, é um processo sim, se moram em cabo de hoje. Se nos merecer algum apoio bastante objetivo, bastante também concreto, nos chiganenses e também no outros Yali. E quem espera as oportunidades, se você ainda pode contribuir para a comunidade, mesmo que seja um trabalho, mesmo que seja a coisa mais pequena que seja, candidata e coopere as oportunidades. Que você ainda mero, mora, ministro de falar também. Não está hoje no próximo YaliCast. Obrigado, pessoal. Obrigado. Nós que te agradecemos. Yeah. Faltou, vou fazer uma pergunta. Qual? Momentos divertidos. Um momento divertido. Ai, não tem ali. Como tempo de essa feita, não tem ali, por isso não escape dessa pergunta. Ok? Oh, que fofo.